Olá a todos. Eu quero que você imagine algo comigo por um momento. Pense em todas as coisas que você deseja na vida. Talvez seja o sucesso profissional, a liberdade financeira, um corpo saudável e forte ou relacionamentos que te nutrem. Muitas pessoas anseiam por essas coisas, mas ficam presas no desejo, na fantasia. Elas sonham em construir um império, mas não conseguem nem mesmo dominar o básico da sua própria vida. A verdade é que antes de construir o topo da pirâmide, você precisa garantir que a base esteja sólida como uma rocha. Ao longo da minha jornada, tanto nos negócios quanto na saúde e nos meus relacionamentos, percebi que existem 4 lições fundamentais que continuam a se repetir. Elas são como leis universais que governam o crescimento e a resiliência humana. Se você aprender e aplicar essas leis, não há desafio que não possa ser superado. Não importa onde você esteja na vida. Essas lições são críticas para ter uma vida extraordinária, cheia de propósito e paixão. Então, vamos mergulhar de cabeça. Lição 1. A pressão gera crescimento. Não há como escapar disso. O crescimento não acontece na sua zona de conforto. A menos que você se coloque voluntariamente em situações desconfortáveis, você simplesmente não vai crescer. A pressão é o catalisador do progresso. Pense nisso como um diamante. Ele é apenas um pedaço de carvão até que seja submetido a uma pressão e calor intensos. Só então ele se transforma em algo de valor inestimável e beleza incomparável. Na vida, a pressão se manifesta de várias formas. Pode ser a pressão de um prazo de trabalho apertado, a pressão financeira de uma conta inesperada ou a pressão emocional de um relacionamento difícil. Muitas pessoas fogem da pressão, optando pelo caminho mais fácil e evitando qualquer coisa que as faça sentir desconfortáveis. Elas não competem, não se esforçam e, como resultado, estagnam. Elas se tornam como uma planta que nunca foi exposta ao sol ou ao vento, permanecendo frágil e sem vida. Para abraçar a pressão, você precisa mudar sua mentalidade. Em vez de ver um desafio como um obstáculo, comece a vê-lo como uma oportunidade de crescimento. Veja a pressão como um convite para se tornar mais forte. Quando você é submetido a uma pressão, você é forçado a pensar, a se adaptar, a inovar. O seu cérebro, seu corpo e seu espírito se expandem para lidar com a nova realidade. Um excelente exemplo disso é quando você começa a se exercitar. No início, seus músculos doem, sua respiração fica ofegante e cada repetição parece uma eternidade. Essa é a pressão. Mas se você persistir, o que acontece? Seus músculos se tornam mais fortes, sua resistência cardiovascular aumenta, seu corpo se adapta ao estresse e se torna mais capaz de lidar com a carga. Você está crescendo. O mesmo princípio se aplica a qualquer área da sua vida. Imagine que você está em um novo emprego. No início, tudo parece confuso e esmagador. Você tem muitas tarefas, novas responsabilidades e pessoas para conhecer. Isso é pressão. Você poderia ceder e se sentir derrotado. Ou você pode abraçar a pressão, fazer perguntas, aprender e se dedicar a dominar a sua função. No final, você não apenas terá dominado o trabalho, mas também terá desenvolvido novas habilidades, se tornado mais confiante e se provado a si mesmo que é capaz de superar desafios. O crescimento acontece na borda da sua capacidade. Então, não fuja da pressão, busque-a. Coloque-se intencionalmente em situações que te forcem a sair da sua zona de conforto. Participe de um projeto desafiador no trabalho. Comece um hobby que exige disciplina, como aprender um novo instrumento. Enfrente uma conversa difícil que você tem evitado. Em cada uma dessas situações, você encontrará a pressão necessária para se tornar uma versão mais forte, mais capaz e mais resiliente de si mesmo. Lição 2. Mantenha a calma em meio ao caos. A primeira lição
nos ensina a buscar a pressão. A segunda lição nos ensina a como lidar com ela. Quando você se coloca sob pressão, o caos é uma consequência natural. A sua mente começa a acelerar, o pânico tenta se instalar e a tentação de desistir se torna quase irresistível. No entanto, é precisamente nesse momento que a sua capacidade de manter a calma sob o caos se torna o seu maior superpoder. Essa habilidade não é algo com o qual você nasce. Ela é forjada na prática, na repetição e na exposição voluntária a situações estressantes. Pense em um marinheiro experiente. Ele não aprende a navegar em águas turbulentas lendo um livro. Ele precisa sair para o mar, sentir a força das ondas, aprender a ler o vento e a ajustar as velas em tempo real. Cada tempestade que ele enfrenta e sobrevive o torna mais preparado para a próxima. O mesmo vale para a vida. Você precisa se expor ao caos de maneira controlada para desenvolver a capacidade de lidar com ele. Vamos usar uma analogia do mundo dos esportes de combate. Quando você está em uma posição desfavorável, com um adversário usando todo o seu peso para te imobilizar, o pânico inicial é avassalador. O seu corpo quer lutar, mas a sua mente começa a dizer: desista, não tem jeito. A respiração se torna curta e ofegante, e a sensação de claustrofobia pode te levar a desistir rapidamente. No entanto, com a prática, você aprende a controlar essa reação. Você aprende a encontrar uma pequena abertura para respirar, a acalmar a sua mente e a pensar, mesmo sob uma pressão imensa. Você para de reagir e começa a agir, processando a situação e encontrando uma saída. Essa é uma lição poderosa para a vida. Quando a sua empresa enfrenta uma crise, quando você recebe um diagnóstico médico assustador, ou quando um relacionamento termina, a sua primeira reação pode ser o pânico. Mas se você treinou sua mente para se manter calma, você será capaz de respirar, de processar a situação e de pensar em um plano de ação. Em vez de se deixar levar pela emoção, você se torna o capitão do seu navio em meio à tempestade, navegando com clareza e propósito. Como você treina essa habilidade? Comece pequeno. Crie seus próprios suckfests, como eu gosto de chamar. Pode ser algo simples, como um banho gelado no inverno, um treino físico extenuante ou acordar uma hora mais cedo do que o normal. Nessas situações, a sua mente vai te dar 1000 motivos para desistir. Mas se você persistir, você está ensinando a si mesmo que é capaz de suportar o desconforto e o caos. Ao fazer isso repetidamente, você constrói uma reserva mental de resiliência. Quando o caos real da vida aparecer, a sua mente já estará condicionada a responder com calma e controle, em vez de pânico e medo. Manter a calma sob o caos significa que você pode lidar com a pressão e o desconforto, e ainda assim, pensar e processar o seu caminho para fora do problema. Se você pode fazer isso em situações simples do dia a dia, você pode fazer isso em qualquer área da sua vida. Lição 3. O progresso é invisível, mas é inevitável. Essa é talvez a lição mais difícil de internalizar, mas é a mais importante para a perseverança. Muitas vezes, o progresso que você está fazendo é tão lento e gradual que parece invisível. Você está trabalhando duro, se esforçando, e a recompensa simplesmente não aparece. Você se pergunta: será que isso está valendo a pena? Será que estou no caminho certo? É a tentação de desistir que surge neste momento. Pense em alguém que está aprendendo um novo idioma. No início, eles aprendem algumas palavras, algumas frases básicas. Eles praticam todos os dias, mas parecem não avançar. Eles ainda têm dificuldade para entender uma conversa simples. O progresso é quase indetectável. Ou imagine uma pessoa que começa a economizar dinheiro. Eles guardam um pouco por mês, mas a conta bancária parece crescer a um ritmo glacial. O montante que eles têm é uma pequena fração do que precisam para atingir seus objetivos. Mas o que está acontecendo por trás das cenas?
A verdade é que o progresso está se acumulando. Cada palavra aprendida no idioma, cada dólar economizado, cada repetição na academia, tudo está se somando. O progresso é como a erosão de uma montanha pelo vento. Em um único dia, o efeito é imperceptível, mas ao longo de décadas, a montanha é completamente transformada. O progresso é inevitável se você continuar a fazer o trabalho. E então, um dia, acontece algo que revela o progresso que você já fez. A pessoa que está aprendendo o idioma, de repente se encontra em uma situação onde consegue manter uma conversa fluida e complexa. O poupador olha para sua conta bancária e percebe que o valor acumulado já é suficiente para fazer um investimento. O atleta atinge um novo recorde pessoal na academia. De repente, o que parecia invisível se torna palpável e inegável. A chave aqui é ter fé no processo. Não dependa da gratificação instantânea. Em vez disso, concentre-se na consistência e na disciplina. Celebre as pequenas vitórias que você consegue enxergar, mesmo que pareçam insignificantes. Fazer isso te ajuda a se manter motivado durante os longos períodos onde o progresso parece invisível. Lembre-se, cada pequena ação que você toma na direção do seu objetivo está te levando para mais perto dele. O progresso é a soma de muitas pequenas ações que se acumulam ao longo do tempo. É o resultado do seu trabalho silencioso, da sua persistência e da sua dedicação. Não se iluda achando que o sucesso é algo que acontece da noite para o dia. O sucesso é apenas a manifestação visível de um progresso invisível que aconteceu por um longo tempo. Continue plantando as sementes, mesmo que você não veja o crescimento imediato, pois o progresso é invisível, mas é inevitável. Lição 4. Domine os fundamentos. Esta lição é o pilar que sustenta todas as outras. A maioria das pessoas quer a recompensa sem passar pelo processo. Elas querem o resultado final sem fazer o trabalho básico. Elas buscam o macete ou a solução mágica, em vez de se dedicarem a dominar os fundamentos. No mundo das artes marciais, os movimentos mais eficazes e que geram mais resultados são quase sempre os mais básicos. Pense em um estrangulamento. A maioria das finalizações mais poderosas se baseia em um punhado de movimentos fundamentais que você aprende como iniciante. Um lutador de alto nível não se torna um campeão porque ele aprendeu um movimento complexo e chamativo. Ele se torna um campeão porque ele dominou os fundamentos de tal forma que ele os executa perfeitamente, com velocidade e precisão. Ele sabe quando e como aplicar a técnica fundamental no momento certo. O mesmo princípio se aplica à vida. Antes de tentar construir um império, você precisa dominar os fundamentos da sua própria vida. Mas o que são esses fundamentos? Eles se dividem em 3 áreas principais: finanças pessoais. Muitas pessoas sonham em ficar ricas, em ter iates, carros de luxo e mansões. Mas elas nem conseguem controlar as suas próprias finanças. Elas vivem no limite, gastam mais do que ganham e se afogam em dívidas. Você não pode construir um futuro financeiro sólido em uma base de areia. Os fundamentos aqui são simples, mas a maioria se recusa a praticá-los. Orçamento. Você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. Crie um orçamento e siga-o. Isso não significa que você nunca mais vai gastar dinheiro com coisas que ama, mas sim que você será intencional em seus gastos, garantindo que você tenha um excedente para economizar e investir. Controle de dívidas. A dívida de cartão de crédito é um parasita que drena a sua energia e o seu potencial financeiro. Pague as suas dívidas o mais rápido possível e pare de acumular novas. Livre-se desse peso e sinta a liberdade que vem com a ausência de dívidas. Poupança e investimento. Torne o ato de poupar algo automático. Pague a si mesmo primeiro.
Destine uma porcentagem de cada salário para a poupança. Depois de criar um fundo de emergência, comece a investir. Não precisa ser algo complexo. Comece com investimentos simples e de baixo custo, mas comece. A chave é a consistência, não a perfeição. Saúde física. O seu corpo é o seu templo. Se você não cuidar da sua saúde, todas as outras áreas da sua vida vão sofrer. Você terá menos energia, menos foco e menos resiliência para lidar com o estresse. E, no entanto, muitos negligenciam o básico. Alimentação. A sua energia é a sua moeda mais valiosa. Uma dieta saudável é a base de tudo. Isso não significa que você precisa ser radical, mas sim que você precisa ser consciente. Concentre-se em alimentos integrais, proteínas magras, vegetais e gorduras saudáveis. Reduza o consumo de alimentos processados e cheios de açúcar. Exercício regular. Você não precisa ser um atleta profissional. O simples ato de se movimentar já faz uma diferença gigantesca. Caminhe, corra, levante pesos, dance, faça yoga. Encontre uma atividade que você goste e seja consistente. Sono. O sono é a sua ferramenta de recuperação. É quando o seu corpo e a sua mente se regeneram. Certifique-se de dormir o suficiente e de ter um sono de qualidade. Isso afeta o seu humor, a sua capacidade de concentração e a sua saúde em geral. Relacionamentos. A sua vida é a soma das pessoas que você ama e que te amam. No entanto, muitos tratam seus relacionamentos como algo que simplesmente acontece e não como algo que precisa de nutrição e atenção. Comunicação. A comunicação é o oxigênio de qualquer relacionamento. Aprenda a expressar suas necessidades, a ouvir ativamente e a resolver conflitos de forma saudável. A vulnerabilidade e a honestidade são os alicerces de uma conexão profunda. Tempo de qualidade. Não basta estar no mesmo ambiente, é preciso estar presente. Deixe o telefone de lado, desligue a televisão e dedique tempo para estar verdadeiramente com as pessoas que você ama. Crie memórias juntos. Apreciação. Demonstre a sua apreciação pelas pessoas na sua vida. Agradeça, elogie e reconheça o impacto positivo que elas têm em você. As palavras de afirmação e os atos de serviço fortalecem os laços. Você não pode construir o topo da pirâmide da autorrealização sem antes dominar a base. A jornada para uma vida extraordinária não começa com a busca por atalhos, mas com a humilde dedicação em dominar os fundamentos. A vida não é um sprint, é uma maratona. E como qualquer maratona, a vitória não é para os mais rápidos, mas para os mais resistentes. O sucesso, a felicidade e a realização não são resultados de um único evento, mas de um processo contínuo de crescimento. As 4 leis que eu compartilhei com você são o meu mapa para a vida. A pressão. Cria crescimento. Não fuja do desconforto. Ele é o forno que forja a sua força interior. Mantenha a calma em meio ao caos. Treine a sua mente para ser um farol de clareza quando a tempestade chegar. O progresso é invisível, mas é inevitável. Tenha fé no processo. O seu trabalho duro está se acumulando, mesmo que você não veja os resultados imediatamente. Domine os fundamentos. Construa a sua vida sobre uma base sólida, cuidando das suas finanças, da sua saúde e dos seus relacionamentos. O que acontece a partir de agora é com você. Essas lições não são para serem apenas lidas, elas são para serem vividas. O primeiro passo pode ser pequeno, mas é o mais importante. Escolha uma das lições e comece a aplicá-la na sua vida hoje. Comece a aceitar um pequeno desafio. Aprenda a respirar fundo em um momento de estresse. Faça um orçamento e comece a economizar. Faça a sua primeira caminhada do dia. O futuro que você deseja está esperando por você. Tudo o que você precisa fazer é começar a construir a base, um tijolo de cada vez.
A vitória está esperando por aqueles que se recusam a desistir. Vá e conquiste-a.